Olá, nós estamos aqui com mais uma atividade da escola intitulada o Café com Biográfico. O Café com Biográfico é uma das atividades onde nós apresentamos as festas cristãs e as biografias de personalidades. Hoje nós teremos apresentação sobre a Páscoa. As festas cristãs, do ponto de vista da antroposofia, é uma jornada de iniciação como um caminho de autoeducação e autodesenvolvimento. Para Steiner, o ano cristão, com as festas cristãs, é um organismo vivo, onde cada festa traz uma força espiritual específica para a humanidade e o indivíduo. Ele integra cristianismo, cosmologia e evolução humana, oferecendo uma visão sobre o tempo sagrado e a iniciação. O que é a Páscoa? A Páscoa é a purificação e a ressurreição do ser anímico e espiritual, com a morte do eu inferior e o renascimento do eu superior. Contamos hoje com a participação de Tereza Cristina, psicóloga, aconselhadora biográfica e docente da escola, em conjunto com a doutora Laura, médica, aconselhadora biográfica e docente da escola. Nós teremos essa atividade, uma exposição sobre a Páscoa, do ponto de vista da antroposofia, feito pela Tereza Cristina. Em seguida, a doutora Laura estará fazendo uma atividade artística. Se houver algumas perguntas ou o interesse maior na exposição teórica da Tereza Cristina, pode deixar no chat que após o encerramento da Tereza Cristina e da doutora Laura, eu estarei lendo as perguntas. Então, eu convido no momento a Tereza Cristina para dar início à sua apresentação. Ei, boa noite. Então, mais uma vez, nós estamos reunidos aqui para dar início à meditação sobre as festas cristãs do ano de 2025. Inicialmente, a gente começa com essa festa que é a imaginação da Páscoa. Eu sempre tento trazer um foco diversificado, né? Porque a festa da Páscoa, todo mundo já tem conhecimento da Semana Santa, da Segunda-feira Santa, e já teve um tempo atrás que eu trouxe o significado de cada dia da semana, já trouxe sobre a Sagrada Família, e agora eu vou trazer, vou pensar dessa festa, né, porque o tempo é pequeno, a ressurreição. A ideia de que essa imagem da ressurreição compenetre a nossa alma e saia apenas, que não seja apenas uma questão de fé, como que é dentro do cristianismo. Então, a festa da Páscoa, ela é sentida por muitos de nós, né, por várias pessoas, como algo relacionado ao lado dos sentimentos, certo? E das sensações mais profundas do ser humano. Mas ela vai além disso, né? Ela está relacionada com os mistérios e com os enigmas do cosmos, certo? Então, essa festa da Páscoa, o que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar baseado no GA 233A, que é de Rudolf Steiner, onde tem 4 conferências. Eu baseei basicamente na primeira conferência. Se eu não me engano, foi dia 19 de abril de 2020. Agora eu não sei, também tem importância. Mas é o GA 233A. E eu vou retroceder um pouco à era pré-cristã, para trazer essa imagem, né? Essa lei cósmica que perpassa durante toda a humanidade e que tem como marco histórico que chega até nós com Jesus Cristo, certo? Então, essa festa da Páscoa, ela foi, no passado, relacionada com muitos procedimentos culticos, com atos culticos, com os rituais, que eram
extremamente importantes para que a humanidade da época pudesse perceber isso. E com a evolução, ela foi chegando até esse momento histórico, que é com Jesus Cristo, certo? Então, nos primeiros séculos do cristianismo, não no início, essa festa se foi se tornar importante depois dos primeiros séculos do cristianismo, porque ela foi relacionada com esse impulso fundamental do cristianismo, que é esse impulso onde o Cristo emerge através do fato da ressurreição. E aí é o foco da festa da Páscoa. E aí é quando a Igreja Católica e o cristianismo dá toda a ênfase a esse momento da ressurreição, tá? Não logo no início do cristianismo, depois de um tempo. Então, a festa da Páscoa é a festa da ressurreição. Isso é algo que a gente tem que ter dentro de nós. Então, a gente vai voltar nas épocas bem mais antigas, antes da era cristã, para a gente entender essa imagem. Então, antigamente, bem antigamente, antes da era cristã, eles relacionavam essa festa pagã, que não chamava Páscoa, né? Mas era uma festa pagã, ela era relacionada à época do equinócio da primavera. Ei, Natália, você apareceu. É, é relacionado à festa no equinócio da primavera, certo? Era aquelas festas que eram vinculadas à natureza. A gente sabe que a primavera, ela vem depois do inverno, onde a gente tem essa ideia de morte, onde toda a natureza se recolhe, não é? Para na primavera surgir. A vida ressurge, a vida volta, né? Brota novamente, tudo surge na terra. A vida surge na terra, com essa imagem da primavera. Então, essa era uma vivência exterior, certo? Observando a natureza, o ser humano vinha esse processo de morte e renascimento, nas épocas bem antigas. A festa da Páscoa cristã, ela é uma festa que não coincide com essa festa da primavera, porque a festa, o sentido interno e a essência dessa festa, do equinócio da primavera, elas não têm a mesma sentido interior, certo? Porque a festa pensada, a festa cristã da Páscoa pensada pelo cristianismo, segundo Rudolf Steiner, elas tinham muito mais relação com os mistérios, com aqueles centros de mistério, que isso tudo emergia na época do outono. Então, para ele, o significado da nossa festa cristã hoje, com a das festas pagãs, está mais relacionada com as festas dos mistérios do outono. E qual que é o elemento essencial isso? O elemento central disso é esse ser solar, que antes nas festas pagãs não era o Cristo, mas era esse ser solar que habitava a esfera do Sol, né, que era um exusiai. E essa entidade central hoje para nós, na nossa festa, é esse Cristo Jesus, que passa através da morte na Sexta-feira Santa, depois ele entra na tumba durante 3 dias e ele renasce, ele ressuscita no terceiro dia. E esse período a gente vivencia na Sexta-feira Santa como um período de luto, de tristeza, de sofrimento, para no domingo ele ressurge, renasce, como a ideia da primavera. Essa é a lembrança e é o entendimento do mistério do Gólgota, que o corpo físico morre e o espiritual retorna ao céu. Então, o conteúdo essencial da festa da Páscoa é morte, repouso na tumba e a ressurreição do Cristo Jesus. Tá? Essa é a ideia central da Páscoa hoje cristã.
Mas quando a gente vai olhar lá para trás, eu trouxe um pouco dos rituais, olhando a primavera, mas agora a gente vai trazer para esses mistérios que aconteciam no outono, que para Rudolf Stein é muito mais relacionada, tem muito mais significado, junto com a nossa festa hoje, da Páscoa, né? Com esse ser do mistério, que é o Cristo, né? Ou o ser solar. Então ele fala da festa de Adonis. Para quem chegou depois que eu comecei a falar, eu estou falando em cima do GA do Rudolf Stein 233A, que ele traz tudo isso. E eu vou falar hoje em cima da ressurreição. Então ele fala da festa de Adonis, o deus Adonis, né? Ele era muito celebrado durante muito tempo antes da época pré-cristã nos povos da Ásia Menor. Então, o deus Adonis era uma imagem, certo? De um deus. Esse deus Adonis, ele representava esse ser espiritual, uma imagem espiritual, de tudo aquilo que o que tem no homem como força de juventude germinativa, como beleza, como dignidade e valores da alma humana. Então, quando as pessoas se deparavam com essa imagem do Adonis, ele reluzia, e a humanidade da época, as pessoas que participavam, evidentemente, desses rituais, elas podiam ver nele tudo aquilo que o ser humano podia possuir, ou vir a possuir. Então, era essa imagem dessas qualidades desse Deus, qualidade interior, de um valor interior, que essa imagem trazia para as pessoas da época. E o que acontecia nesse ritual? Eles pegavam a imagem de Adonis, mergulhava ela ou no mar ou no lago. Quando não tinha um lago perto do centro dos mistérios, eles construíam tipo um lago e mergulhava a imagem do Adonis, que representava toda essa beleza interior, essa dignidade, essa juventude germinativa dentro da água. E ali, nesse momento, era cantados cânticos de tristeza, porque o Deus deles submergiram na água. E durante 3 dias ele ficava ali, submergido. E a gente vai ver sempre que tem 3 dias, né? Que é o tempo também da sexta-feira até domingo. A gente vai fazendo esses links, né, com essas imagens. E após 3 dias ele era retirado da, da água. E os cânticos agora já não eram mais de tristeza, eram cânticos de alegria, porque o Deus deles, né, aquele representante de todas essas qualidades, volta à vida novamente. Tá? Então, aqui era uma cerimônia exterior. Acontecia para todas as pessoas que estavam ali naquele local. Qualquer um podia assistir. Mas havia aquelas pessoas, como a doutora Angélica falou, que a Páscoa é uma iniciação, e havia aquelas pessoas que eram os iniciados, certo? E esses iniciados agora, eles iam dentro do centro de mistérios e eles iam para uma sala escura, né? Bem sombria, e dentro dessa sala não tinha nada, só tinha um sarcófago. E eles deitavam ali no sarcófago, como aquela pessoa como ela tivesse morrido. E aí as pessoas em volta faziam cânticos de luto e de morte. E ele ficava ali 3 dias. Ele precisava vivenciar essa separação, né, do corpo astral, do espírito, com acessando o mundo espiritual, para encontrar esse ser solar que estava lá. E durante 3 dias ele é vivenciado como morto. E tudo era em volta dele através desses cânticos de luto e de morte. Ela era tratada como uma pessoa que morreu, como se ela tivesse morrido. E ela ia experimentar essa vivência de morte dentro desse sarcófago. E após 3 dias, ela é retirada do sarcófago e ela levanta agora com uma nova consciência, uma consciência transformada, porque ela teve acesso a algo, ou ela encontrou com esse ser solar. Então, o mais importante, o significado disso tudo, que a gente pode ver, porque na nossa biografia também a gente pode encontrar, que às vezes a vida nos dá um empurrão, sabe? Ela nos dá um empurrão e que era
Na antiguidade, ela era recebida através desses processos, desses ritos de iniciação. Tipo assim, acorda, né? Vão iluminar essa consciência, vão saber que existe algo além do que a gente está vendo. E era assim que esse processo de iniciação, através desse deus Adonis, ela era feita, tá? Então, a morte que acontecia, e eu vou repetir porque teve gente que chegou depois, essas festas, segundo Rudolf Stein, ela tem muito mais relação com a nossa festa da Páscoa, quando ela acontecia no equinócio do outono, porque ela acontecia também no da primavera, mas o da primavera era uma vivência muito externa. E no outono, quando a natureza começa a morrer, ela entra naquele repouso para depois nascer. Então, nos centros de mistérios, elas são feitas no outono, que também traz de forma exterior essa vivência, certo? E aí o homem, nessa época, eles tinham essa ritual também exterior, porque o que era pretendido é que eles percebessem que como a natureza morre, ele também morre na aparência física. Mas, segundo o seu ser, a sua parte espiritual, ele ressuscita para o mundo espiritual, né? Porque a gente sabe que na antroposofia, quando a gente morre, a nossa parte espiritual, ela tem todo um caminho no mundo espiritual, né? E depois ela volta e reencarna, mas a gente não vai entrar. Por isso que a gente renasce para o mundo espiritual para fazer todo um outro processo para voltar. Então, o essencial dessas festas pagãs era desvelar essa verdade da morte do corpo físico e do espiritual, não. Mas no decorrer da evolução da humanidade, né, a gente foi ficando cada vez mais encarnado, mais desperto conscientemente, vamos perdendo um pouco desses conhecimentos, essas iniciações não servem mais para a gente, né? Não cabe mais no nosso tempo. E aí o que que acontece? Depois dessas iniciações, os homens procuravam Jesus, o Cristo no sol, mas chega um momento que isso não serve mais para a humanidade. Aí foi preciso que esse ser solar, certo? Ele descesse à Terra no batismo de Jesus com 30 anos, nas margens do Rio Jordão, e chegasse perto de nós, certo? E é como a gente pode falar, né? Antes eu precisava buscar ele lá em cima, agora eu encontro ele, né? Ou a humanidade da época, tete a tete, né? Ele estava aqui entre nós. E esse é um marco histórico significativo, porque tudo que o homem vivenciava através desses rituais, através dessa experiência de morte, mas e o corpo não morria, porque ele voltava, né? Jesus Cristo trouxe para a gente essa imagem, e isso até morrendo o corpo físico, porque ele realmente chega dentro de uma natureza humana, para que esse corpo físico morra também, mas que o espírito renasce. E esse foi um dos problemas que Jesus Cristo teve, porque quando ele começou a fazer a pregação dele, trazer toda essa sabedoria, esse conhecimento que o Cristo tinha, né, e estava encarnado em Jesus, ele começa a abrir esses mistérios, né? Ele começa a mostrar isso para a humanidade, que não precisava mais ter esses caminhos exclusivo para certas pessoas, vamos dizer assim, não era aberto para todo mundo. E na vida dele, nesse caminho de 30 a 33 anos, e quando ele morre na cruz, ele mostra esse mistério para todo mundo. O corpo físico morre, mas o espírito renasce. E ele foi um dos motivos dele ser condenado. Foi porque ele abriu essa sabedoria que era fechada para um grupo, vamos dizer, seleto. E ele abre para todo mundo, certo? Então, essa antiga cerimônia tinha se tornado impossível para o ser humano. Por isso que Jesus Cristo veio para nos ensinar essa verdade. Então, quando a gente vê essas imagens, como eu trouxe lá da antiguidade, e que traz a mesma ideia, porque às vezes a gente acredita nessa ressurreição, a gente sabe que tem, mas muitos de nós acredita pela fé, porque a Igreja Católica
traz e a gente, mas o que a gente precisa é ter esse entendimento de forma viva dentro de nós. Através dessa imagem que ela nos abrace a nossa alma e a gente compreenda com o coração. É, dentro da antroposofia a gente fala, né? Pensar com o coração. Que isso tenha um significado.